E aí eu queria ler com vocês, então, do 13 ao 12, que é o que nós vamos estar expondo hoje. Que diz assim, a partir do versículo 13. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, aqui a gente vê, né, o restante aí desses versículos falando sobre João Batista, aonde nós vemos, após nos mostrar qual é a pregação dele, eles falam que ele era, né, Mateus ele faz uma ligação de uma profecia de Isaías a João, e depois conta que pessoas iam até João, né, de todas as redondezas de Jerusalém, de toda a Judeia, dos lugares adjacentes ali ao redor do Rio Jordão, para ser batizado por ele. E aí ele conta um episódio, quando fariseus e saduceus foram até ele, e aí uma repreensão que João Batista faz a esses líderes religiosos. Então, de forma geral, foi isso que a gente acabou de ler, tá? Contar, né, de que eles vão até João Batista para ser batizado, e também esse episódio de repreensão de João Batista para os líderes religiosos. E aí, então, vamos voltar lá no versículo 13 e começar a expor ele e ver os detalhes do texto. Então, lá no versículo 13 diz assim: Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, aqui nesse versículo, o que a gente vê? A gente vê Mateus fazendo uma ligação de uma profecia de Isaías a João. Então, ele está dizendo: olha, esse aqui que eu estou falando para vocês, esse João Batista que pregava no deserto, ele é o que foi profetizado pelo profeta Isaías. E aí o texto, só para vocês terem também, é Isaías 40, do versículo 3 ao 5. Tá? Isaías 40, do versículo 3 ao 5, é quando Isaías está profetizando isso, e agora Mateus está pegando e está dizendo: olha, esse aqui é aquele profetizado por Isaías, que está fazendo referência a Isaías 40, 3, 5. Além da gente ter, aqui em Mateus, essa ligação de João Batista com essa profecia de Isaías, ela é falada por todos os evangelhos, tá? E aí eu vou dar a base bíblica para vocês. Todos os evangelhos fazem essa ligação de João Batista sendo aquele profetizado por Isaías. A gente vê isso aqui em Mateus capítulo 3, a gente vê isso em Marcos capítulo 1, do versículo 2 ao 13, então Marcos também faz essa ligação de João Batista com a profecia de Isaías. A gente vê em Lucas, capítulo 3, do versículo 4 ao 6, e a gente vê em João, capítulo 1, versículo 23. E se alguém puder abrir para nós, João, capítulo 1, versículo 23, esse eu queria que a gente lesse. Por quê? Porque aqui em João, capítulo 1, versículo 23, o próprio João Batista fala dele. Então, eu acho interessante, né, todos os outros citam
os evangelistas estão citando, olha, ele é o profetizado por Isaías, ele é o da profecia. Só que aqui em João, capítulo 1, versículo 23, ele mesmo fala dele. Então, o contexto aqui, só para a gente entender, foi quando os judeus enviam sacerdotes e levitas para irem até João Batista e perguntarem para João Batista, quem tu és? E aí é aquele momento que a gente tem aquele texto que ele diz que ele não é o Cristo, que ele não é Elias. E aí eles perguntam, quem tu és? E nós temos o testemunho de João. E aí João narra, né? O discípulo João narra o testemunho de João Batista, ele falando lá no versículo 23 do capítulo 1. Disse ele, né? No caso João Batista dizendo, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então, nesse texto de João aqui, quando ele foi confrontado sobre quem ele era, ele sabia quem ele era. E ele sabia que ele era aquele profetizado pelo profeta Isaías. Então, não só os evangelistas falaram dele como aquele que era o profetizado, mas ele tinha essa identidade. Ele sabia que ele era aquele profetizado por Isaías. Então, ele mesmo, quando é perguntado, tu és o Cristo, tu és o Elias, tu és um dos profetas, e aí ele fala, quem você é? Né? Quem é tu? E aí ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. E em relação a essa profecia, uma das coisas que é interessante a gente ter em mente é essa questão do preparar o caminho. Tá? Porque é muito interessante e se torna lindo esse texto, da gente perceber o que João Batista vinha fazer, quando a gente percebe qual era o contexto também da época dos caminhos. Então, hoje, a gente tem estradas, a gente tem pavimentos, né? Seja estrada de terra, seja estrada de asfalto, seja de pedrinhas, né? Mas a gente tem uma estrada ali onde a gente tem um fácil acesso. Naquela época, não era como nós temos hoje. Não tinha as estradas que nós temos hoje. Né? A gente vê que, na realidade, elas eram uma espécie de rastro. Então, portanto, as pessoas fazerem aquele caminho, né, por elas peregrinarem por ali, então ficava rastros ali. Mas aquilo que era construído, né, aquilo que era feito como estrada, ela era feito apenas a mando do rei. Então, isso é interessante a gente ter em mente no contexto. Quando que uma estrada era construída? Quando o rei ia fazer uma viagem ou quando o rei mandava fazer uma estrada. Então, por exemplo, Joséfo, que a gente já falou aqui, o historiador Joséfo, ele nos conta que Salomão, para mostrar o seu poder, para mostrar que o governo dele era rico, as suas riquezas, ele manda construir estradas que levassem a Jerusalém, para que os peregrinos pudessem andar nessas estradas de uma forma mais fácil para poder chegar em Jerusalém, que a gente sabe que havia essa peregrinação. Então, Joséfo conta que Salomão manda construir para os peregrinos. Mas, em suma, assim, em resumo, as estradas eram construídas quando o rei precisava fazer uma viagem. Então, ele avisava um mensageiro, olha, eu vou ir até tal lugar. E aí, para que o rei pudesse fazer uma viagem tranquila, eles preparavam o caminho do rei até a cidade que ele iria. Então, esse caminho era preparado para o rei. Por isso que as estradas, na época, eram chamadas de caminhos reais, porque eram construídas a mando do rei. E esse mensageiro não só preparava a estrada, como ele preparava o povo para receber o rei. Então, ele ia antes, o rei se preparava para uma viagem, e enquanto ele avisava antes, e o mensageiro ia, então, olha, precisamos preparar a estrada, para que o rei possa chegar aqui, e nós precisamos preparar o povo, porque o rei está chegando. Então, essas estradas que haviam na época, elas eram chamadas caminhos reais, porque elas eram construídas para o rei, para o trajeto do rei, ou então a mando dele, como a gente vê Joséfo falando a respeito de Salomão. Então, quando a gente vê, né, essa profecia e essa questão de de João Batista ser aquele que prepara o caminho, a gente pode ter essa visão desse mensageiro, né, que vai antes do rei,
preparar o caminho do rei, preparar o povo, fazendo convite ao povo, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, quem era João Batista? Ele era um mensageiro. Ele não era o rei, ele não era o Cristo. Ele era o mensageiro que preparava o caminho para o rei. Tá? Então, quando a gente entende o contexto também da época a respeito das estradas, a gente consegue perceber isso, né? Ele era o mensageiro para o rei. E aí, depois a gente continua, né? Diz assim: porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, né? Nessa ideia de endireitar o caminho para que o caminho fosse reto, né? Que era o que os mensageiros faziam para os reis. Depois, lá no versículo 4, a gente vê: e este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E aqui, então, no versículo 4, a gente tem alguns detalhes sobre a vestimenta de João e também sobre a sua alimentação. Como era a sua vestimenta? Né? Vestes de pelo, de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E o que ele se alimentava? Gafanhotos e mel silvestre. E aí, sobre a sua vestimenta, para nós é uma coisa incomum, né? A gente pensa que João Batista era o único que fazia isso, era o único que se vestia dessa forma ou que comia dessa forma. Mas esse nosso pensamento, ele não é o correto. Tá? Quando a gente vai, por exemplo, lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 8, a gente vai ver que Elias também se vestia com vestes de pelos de animais. Tá? Então, isso era uma característica também de Elias, e a gente até vê na vestimenta deles essa ligação a Elias sendo feita. Então, é feita aqui uma ligação de João Batista a Elias a partir das suas vestimentas também. Mas lá em Zacarias, capítulo 13, versículo 4, a gente vê também que havia uma maneira que os profetas se vestiam. Então, na realidade, se vestir de vestes, com vestes de pelos de animais, isso era comum para os profetas. Tá? Era uma roupa comum para os profetas. No contexto de Zacarias, eu não vou ler para a gente conseguir realmente chegar até o final de João Batista, mas no contexto de Zacarias, está sendo denunciado falsos profetas. Então, o que está dizendo ali em Zacarias? Que os falsos profetas se vestiam de uma forma para enganar o povo de que eles eram profetas genuínos. Então, eles se vestiam de uma forma simples, né, porque essa era uma vestimenta simples. Eles se vestiam de forma simples a fim de enganar o povo de que eles eram profetas genuínos. Mas aí Zacarias está trazendo uma repreensão de que eles não mais, né, se vestirão de uma forma que enganaria o povo. Então, ali a gente vê no contexto de Zacarias que haviam pessoas que se vestiam de uma forma simples para poder manipular o povo, né? E no caso de João Batista e no caso de Elias, não. A roupa deles, a vestimenta deles estava de acordo com o que eles falavam, de acordo com o que eles viviam. Então, tanto a sua vestimenta quanto a sua alimentação era uma vestimenta e uma alimentação de famílias pobres. A alimentação dele era de famílias pobres, era algo que não era de banquetes. Né? Então, aquilo que ele está vestindo e aquilo que ele está comendo está também denunciando de acordo com a mensagem dele, porque ele denunciava a idolatria, ele denunciava a comodidade dos líderes religiosos, ele denunciava que os líderes religiosos estavam cômodos fisicamente e espiritualmente. Então, a vestimenta e a alimentação deles estavam de acordo com a sua mensagem. Né, estavam de acordo com aquilo que eles acreditavam. Então, a gente vê muito claramente que João Batista ele não estava interessado nas melhores roupas, ele não estava interessado nos banquetes, ele não estava interessado no melhor lugar para pregar, porque aonde ele pregava era no deserto, mas ele estava preocupado com a pregação. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, as roupas dele e a alimentação dele também denunciavam isso. Aí eu trouxe até uma frase do Beng que diz assim:
em um contexto em que os líderes religiosos se deixavam levar pelas luxúrias e glutonarias, até mesmo o alimento e a roupa de João pregavam. Então, estava de acordo com a sua missão também, né? Pregava algo, denunciava algo e mostrava que ele não estava preocupado com os banquetes, mas sim com a pregação. E aí, em respeito da sua alimentação, também era uma alimentação que nós podemos dizer que era uma alimentação comum, tá? Então, pode passar, por favor, para nós, Rô? O que acontece, gente? Primeiro, só para a gente perceber também essa curiosidade, tá? Algumas pessoas acreditam que quando a gente fala sobre gafanhotos, esses gafanhotos não eram insetos, mas esses gafanhotos eram um tipo de leguminosa, né, um tipo de vagem, que seria a alfarroba, que é o fruto da alfarrobeira, tá? Essa árvore, ela é comum na Palestina. Então, essa era uma alimentação comum, era uma árvore comum na Palestina, e a gente vê na Bíblia sendo citado em outro texto, que foi a comida que o filho pródigo teve vontade de comer, que era o alimento dos porcos. Então, era algo comum de se ter lá, alfarrobeira, era algo comum de se ter. Algumas pessoas acreditam que quando se fala de gafanhotos aqui no texto, não estava falando de inseto, estava se falando dessa alfarroba, tá? Só que o que acontece? Essa teoria, esses estudiosos que acreditavam nisso, eles acreditavam simplesmente, a defesa dele era numa questão linguística. Então, a palavra ali utilizada, para eles, poderia também ser utilizada para outra coisa que não gafanhoto, que no caso seria a alfarroba. Tá? Então, a única defesa que eles têm a respeito disso, para imaginarem que poderia ser uma alfarroba e não um gafanhoto, são questões linguísticas. Tá? Durante muito tempo, isso se tornou uma tradição da igreja. Mas hoje, praticamente de forma uníssa, se entende que era gafanhotos insetos. Tá? Então, hoje, entre os comentaristas, entre os estudiosos, essa teoria ela foi deixada de lado. Uma das coisas que fazem também entender que eram gafanhotos, de fato, um inseto, é porque também era uma comida comum entre as famílias pobres da Palestina. Então, o consumo de gafanhotos não era algo estranho. Apareceu um louco lá que só ele no mundo come gafanhoto. Não era algo assim. Era algo comum entre as famílias pobres comerem gafanhotos. Até hoje, na Palestina, eles consomem, né, tipo gafanhoto. Eu fui até pesquisar se tinha como a gente comprar na internet, né? E aí eu vi bastante curiosidade de pessoas que foram, que provaram, né? Diz que tem gostinho de camarão. Então, assim, era uma coisa... Hoje se tornou algo, vamos dizer assim, uma experiência, né? Mas naquela época era comum entre as famílias pobres eles comerem gafanhotos. Uma das outras questões que nos fazem ter esse entendimento é porque em Levítico capítulo 11, versículo 20 a 23, nos mostra que era aceito pela lei. Então a gente sabe que a maior parte dos insetos não era permitido pela lei. Então era proibido. Mas quando a gente vai em Levíticos, eu vou ler aqui para nós, quando a gente vai em Levítico capítulo 11, a gente vai ver que os gafanhotos eram uns insetos que eram considerados puros pela lei. Então, lá no versículo 20 diz assim: todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Mas isto comereis, de todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Versículo 22. Deles comerei estes: a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie, e o gafanhoto segundo a sua espécie. E todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação. Então, a gente vê que tem uns que são proibidos, mas a gente vê que o gafanhoto não, ele era considerado
puro na lei. Então, ele poderia ser consumido, tá? Então, essa questão de ser uma alfarroba, ela caiu, né, no decorrer do tempo pelos estudiosos, porque a única defesa que se tinha eram, como eu falei, questões linguísticas, tá? E a questão do gafanhoto era algo comum entre as famílias pobres e também era permitido pela lei, por isso se entende que sim, eram gafanhotos de fato insetos, tá? Então, a gente vê lá no versículo, lendo novamente o versículo 4, e este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, que a gente já viu que era característico dos profetas, né? E também alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, e aí a gente entende que era realmente o inseto e que tanto a sua alimentação quanto a sua vestimenta, elas traziam, né, uma mensagem de simplicidade, onde ele não estava preocupado com os banquetes, onde ele não estava preocupado com a luxúria, né, diante de uma realidade onde os líderes religiosos estavam preocupados apenas em manter os seus status, ele também pregava através da sua vestimenta e da sua alimentação. E aí no versículo 5, a gente vê então que ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Se puder passar para nós, Rô, mais uma. Então aqui, gente, só para a gente ter uma noção, tá? O que o texto está dizendo? Que iam ter com João, ou seja, as pessoas saíam das suas casas para ir para o deserto, né? E aí ele cita algumas dessas regiões. Jerusalém, né, que está aqui de azul maior, toda a Judéia, no caso Jerusalém faz parte da Judéia, tá? Então, ele apenas cita Jerusalém como algo específico, mas faz parte da Judéia. E também as regiões adjacentes do Rio Jordão. A gente já viu que está o Mar Morto, o Rio Jordão é o que sobe ali do Mar Morto. Então, as regiões adjacentes ao redor do Rio Jordão iam ter com ele, toda a Judéia ia ter com ele, e Jerusalém também ia ter com ele. E aí, o que eu achei interessante a gente trazer aqui? Que isso nos mostra também que o povo tinha uma sede. A gente pode até perceber, a gente vai perceber no decorrer de Mateus, que eles tinham uma visão errônea de como que o Messias seria. Né? E a gente percebe isso nos textos, a gente vai perceber isso nos textos, que eles esperavam o Messias, eles não entendiam que o Messias viria para libertar do pecado. Depois que eles foram entender o que Jesus tinha feito. Né? Mas o que eles queriam era alguém que tirasse eles do poder de Roma e que definisse um reino físico, um reino nessa terra, um reino, vamos dizer assim, não espiritual, né, na terra, e que seria para sempre. Então, eles queriam alguém que lutasse contra Roma, que tirasse o poder de Roma e que fizesse deles um povo famoso, um povo forte, o melhor povo da terra, né? Então, eles tinham uma esperança de um Messias de uma forma diferente. Então, a gente vai perceber isso no decorrer do texto, né, que eles esperavam um Messias de uma forma diferente. Mas a gente vê que eles esperavam o Messias e que eles tinham uma sede, eles tinham uma fome. Tanto eles tinham essa sede, essa fome, que eles saem do meio da cidade deles e eles vão para o meio do deserto para ouvir um homem falar. E eles confessam os seus pecados, então, e eles se batizam. E aí, só para a gente ter uma noção, Jerusalém, né? E aí aqui, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas na parte de cima, ali, um pouquinho abaixo de Betânia, tem o local onde João batizava, né? Então, a gente vê que Jerusalém era desse lado aqui, e a gente vê o local que João batizava. De Jerusalém até o local que João batizava é cerca de 60 quilômetros, o que dava mais ou menos, segundo o mapa Google, de 12 a 13 horas caminhando. Então imagina, a gente está falando, no texto a gente vê que Jerusalém, eu estou citando Jerusalém porque é o nome da cidade que ele cita. Mas toda a Judéia ia, talvez lugares mais longe que Jerusalém, porque ele está falando que toda a Judéia ia até João Batista. E a gente só está citando aqui Jerusalém, que não ficava, vamos dizer, no lugar mais distante da onde João Batista batizava.
Né? Então, a gente vê que de Jerusalém até o lugar que ele batizava era cerca de 60 quilômetros. De 12 a 13 horas caminhando. As pessoas saíam de Jerusalém para ir ouvir o que João Batista estava falando. Então, isso nos mostra uma sede. Nos mostra que o povo estava interessado, o povo queria escutar o que João Batista tinha a dizer. Né? A ponto de andar 12 horas. Num lugar, como eu falei no início, que não era uma estrada legalzinha para a gente andar, num calor, né? E eles saíam para andar num lugar onde era rastros, num deserto onde tinha rochas, onde tinha vales, que não é aquele deserto como a gente imagina, a gente já falou sobre isso quando falou do deserto da Judéia. Então, um lugar de difícil acesso, mas eles saíam e andavam esse tempo todo para ouvir o que João Batista tinha para falar. Então, havia uma sede no povo, havia um interesse, eles queriam ouvir o que João Batista tinha a dizer. E aí a gente vê lá no versículo 5, então, que ia Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente, ou seja, todas as regiões ali ao redor, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, eles não apenas iam para ouvir, mas eles eram confrontados com aquela mensagem, eles confessavam os seus pecados. E eles eram batizados por João Batista. E aí lá no versículo 7, a gente vê, e vendo ele, quem? João Batista, né? Já estamos no versículo 7, gente. Olha, a gente andou bastante. No versículo 7 diz, e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então, aqui, a gente tem esse momento, né, onde nós vamos falar sobre uma repreensão que João Batista começa, então, a fazer a esses líderes religiosos. Né? No versículo 7, a gente diz que ele viu, né, no caso, João Batista percebe que muitos dos fariseus e saduceus iam vir até ele. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre, antes de entrar na repreensão que ele faz, a gente vai falar um pouquinho sobre quem eram esses fariseus, sobre quem eram os saduceus, porque é a primeira vez que eles estão sendo citados aqui. A gente até falou rapidamente, eu acredito, sobre os saduceus, quando nós falamos sobre os essênios, e eu acho que quando a gente falou também sobre Zacarias, a gente citou alguma coisa, mas a gente não adentrou um pouco a respeito deles. Então, vamos entender quem eram esses que também estavam indo até João Batista. Os fariseus e os saduceus. Pode passar a roupa para nós? Em relação aos fariseus, tá, gente? Quem eram os fariseus? Então, a gente sabe que naquela época, haviam grupos religiosos, né, seitas religiosas. E a gente falou isso também lá no período interbíblico, na nossa introdução, que a gente, no Antigo Testamento, a gente não vai ver os fariseus e os saduceus. Mas no Novo Testamento, a gente já vê a realidade deles, que foi dada durante esse período interbíblico, entre Malaquias e Mateus, né, ali com a questão dos macabeus, dos asmoneus, coisas que aconteceram ali naquele período, que a gente citou rapidamente aqui na nossa introdução. E agora a gente tem uma realidade de que há grupos religiosos, de que há seitas religiosas, e que eles são diferentes entre eles. Então, eles têm posicionamentos diferentes, têm características diferentes, eles pensam diferentes a respeito de algumas coisas, de várias coisas, né? Por exemplo, a gente falou sobre os essênios, que também era um grupo religioso. Diferente dos fariseus e saduceus, que são extremamente citados nas Escrituras, os essênios, a gente viu que não é citado nas Escrituras, o que a gente tem é apenas fontes extra-bíblicas falando sobre eles. Mas quando a gente viu sobre os essênios, a gente viu que eles tinham características muito específicas. Eles viviam no deserto, eles viviam de forma isolada, eles tinham um estilo de vida, né? Então eles viviam de uma forma totalmente diferente dos fariseus e dos saduceus. E os fariseus e saduceus, apesar de nós vermos eles várias vezes sendo colocados juntos na Bíblia, eles eram muito diferentes uns dos outros a respeito daquilo que eles acreditavam, tá? Então, a gente vê eles juntos porque, na realidade, eles meio que se uniram mesmo para derrubar Jesus. E para derrubar João Batista. Quando acontecia alguma coisa, a gente vai ver eles ali juntos falando sobre aquilo ali. Mas eles eram distintos naquilo que eles pensavam, tá? Então, os fariseus,
eles eram considerados os peritos da lei. Eles mesmos se denominavam como os guardiões da lei. Então, o que eles acreditavam? Eles acreditavam no Antigo Testamento, né, todo o nosso Antigo Testamento, que seria a Bíblia hebraica. Eles acreditavam nos profetas e acreditavam na Torá, que é o Pentateuco, os nossos 5 primeiros livros. Então, eles acreditavam tanto na Torá quanto nos profetas. Só que além deles acreditarem na Torá e nos profetas, eles acreditavam na lei oral. Então nós temos a lei escrita, que é a Torá, e nós temos a lei oral, que é o que eles acreditavam? Naquilo que era passado de geração em geração, de pais para filhos, dos anciãos para os seus discípulos. Então era passado coisas além daquilo que nós temos como lei escrita. Tá? Então, o que acontece? Só para a gente ter um exemplo, por exemplo. Existiam alguns rabinos que... Qual era o mandamento? Não trabalhar no sábado. Mas existiam alguns rabinos que consideravam errado as pessoas cuspirem no chão para não levantar vento e não ser considerado arar a terra. Então, por exemplo, se uma pessoa cuspisse no chão, ele poderia, num chão bruto, ele poderia levantar pó, ele poderia levantar terra, e isso ser considerado um arar a terra, ou seja, ele está trabalhando no sábado. Só para a gente entender o nível de legalismo que havia entre eles. Então, qual era a proibição? Não trabalha no sábado. Não é só não trabalhar no sábado. Tu não pode nem cuspir, porque se tu cuspir e levantar pó e mexer a terra, tu está arando a terra, tu está desobedecendo Deus. Então, esse é só um exemplo do que a gente sabe que alguns rabinos tinham como lei que não podia acontecer. Então, além deles acreditarem na lei que Deus deu, na lei oral, na lei escrita, eles acreditavam nessa lei oral, que era passada de tradição em tradição. Então, é a mesma coisa que a gente chegar aqui e decidir que agora tal coisa desse jeito. E nós vamos passando isso como uma verdade absoluta, né? Então, eles criaram uma espécie de Mishnah, que hoje se tem o Mishnah, né, que é justamente interpretações de rabinos e comentários de rabinos sobre a Torá. Então, eles colocam ali a Torá e aí tem as interpretações dos rabinos sobre o que aquela lei de Deus é. Muito mais do que aquilo que as pessoas pensam. É isso. Então, é um comentário de rabinos sobre o que eles acham daquela lei. Entende? Hoje, se você comprar um Mishnah, você vai ver isso, né? Rabinos debatendo, comentando a respeito de leis. Então, seria uma lei oral, né? É o que eles entendem como lei oral, essa questão de tradição sendo passada. Então, para eles, isso era muito importante, para os fariseus. Mais importante, às vezes, do que a própria Escritura. Então, eles tinham um zelo pela tradição. A gente vai ver, eu trouxe só uns textos aqui. Eu não vou ler, tá? Vou ler só Mateus 23, mas em Marcos capítulo 7, versículo 2 ao 5, foi um texto que a gente leu lá na introdução para falar sobre a diferença da escrita de Mateus para Marcos, que é aquele texto que nos fala sobre não lavar as mãos. Quando os discípulos Jesus é confrontado dos discípulos não lavarem as mãos antes. E aí ele diz que por que os teus discípulos não fazem a tradição? Então, essa questão que eles são confrontados, que Jesus é confrontado ali dos discípulos não fazerem, não está falando de uma lei de Deus. É uma tradição que eles acreditavam. Então, nesse texto, a gente vê eles cobrando Jesus dos discípulos não cumprirem uma tradição. Mas essa tradição era algo que Deus tinha mandado eles fazerem? Não, era uma coisa deles. Era uma coisa que eles acreditavam que era passado de geração em geração, que era uma tradição da lei oral. Então, eles acreditavam nisso. E aí, eu queria ler com vocês Mateus capítulo 23. Nós vamos chegar lá um dia, em Mateus capítulo 23, mas eu só queria ler por hora, rapidamente,
que nos fala sobre uma repreensão de Jesus aos fariseus. E aqui em Mateus, gente, capítulo 23, depois até vou citar outras questões, mas a gente tem muitas repreensões de Jesus a respeito dos fariseus. A gente tem várias coisas que são faladas a ele. Mas o que eu acho interessante a gente citar nesse momento é o versículo 4, se alguém quiser ler para nós. Então, o que ele está falando? Que há um fardo pesado, que eles colocam um fardo pesado. Versículo 4. Atam fardos pesados nos homens, difíceis de suportar. Colocam esses fardos pesados, que são difíceis de suportar, sobre os ombros dos homens. Então, qual era a repreensão que Jesus estava fazendo para os fariseus? Olha, vocês estão botando fardos pesados demais. Fardos que são difíceis de suportar. Vocês estão atando esses fardos difíceis de suportar e estão colocando sobre os ombros dos homens. Então, eles está sendo repreendidos sobre justamente essa questão deles cobrarem uma perfeição e cobrarem coisas que Deus não estava cobrando. E aí lá no versículo 13 ele fala assim: mas ai de vós escribas, fariseus hipócritas, e olha só que forte isso, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então ele está falando, vocês estão fechando a porta do reino dos céus para os homens. Nem vocês estão entrando, nem estão deixando entrar aqueles que já estavam entrando. Então há uma repreensão aqui sobre esses fardos que eles colocavam sobre o povo. Então, se nós formos falar de forma geral dos fariseus, como que eles eram caracterizados, né, de um povo, de um grupo religioso que era extremamente legalista, extremamente moralista, e que colocava uma opressão sobre o povo. Eles incentivavam, eles cobravam, melhor dizendo, do povo, algo que nem eles faziam, porque lá no versículo que o Adiel Bruno leu para nós, diz que nem com o dedo querem movê-los. Então eles cobravam o povo de coisas que eles não faziam. Para eles se tratavam de uma forma mais relax, mas para o povo eles cobravam em excesso. Então eles tinham uma empatia sobre eles não faziam aquilo que eles cobravam, eles não faziam aquilo que eles falavam, mas eles colocavam fardos sobre o povo. E colocavam fardos difíceis de suportar, como se estivessem fechando o reino dos céus para essas pessoas. Mas amém, irmãos, vamos sair desse ponto? Ou alguém quer falar mais alguma coisa? Amém? Então vamos voltar lá para os fariseus. Olha, eu quero dizer que a culpa não é minha, tá? Provoco. Mas é porque, irmãos, é uma realidade, nós nos enxergamos. É uma realidade. Nós nos vemos nas Escrituras. Quando nós percebemos uma realidade dos homens das Escrituras, né, nós nos vemos, porque nós não somos especiais, nós não somos diferentes. Nós temos uma natureza pecaminosa. Né? E às vezes para uns, isso dos fariseus não me pega muito, eu não sou tão religiosa. Mas quando a gente fala sobre outra coisa, talvez caraca, é isso aqui, eu me vejo nisso, né? Incredulidade, tantas coisas que cada um pode ter aí, talvez o pecado que lute, né? Ter aí a sua natureza pecaminosa chamando constantemente para aquela área, né? Mas infelizmente quando nós falamos sobre essa questão dos fariseus, nós nos enxergamos como uma igreja, né, que precisa mudar, a igreja brasileira, né, precisa mudar. Mas enfim, irmãos, aí voltando aqui, tá? O que a gente falou sobre os fariseus? O que eles acreditavam, né, nos profetas, no Antigo Testamento e todo o Antigo Testamento ali, que seria a Bíblia hebraica, entre a Torá e os profetas, né, tanto os profetas quanto a Torá. E também nessa lei oral, então, nessa tradição, né, que se tinha, que era passada de pais para filhos e de anciãos para seus discípulos, enfim. E aí é onde a gente vê, né, que foi quando a gente falou que eles levavam essa tradição em ênfase, que eles davam ênfase nessa tradição a ponto de considerá-la maior do que a própria Escritura, né? E eles estavam tão preocupados com esse zelo que eles perderam a essência.
a essência da mensagem, né? O amor, a misericórdia. E aí a gente vê mais algumas repreensões. Quando eu tinha falado, né, lá em Mateus capítulo 23, Jesus ele está fazendo, né, fala algumas coisas acerca dos fariseus. E aí a gente viu sobre os fardos pesados, sobre eles fecharem ali o reino dos céus. E temos ali em Mateus 23 muitas outras repreensões. Né? Eu não vou ler, mas aqui tem textos bíblicos, Lucas capítulo 12, 1, Mateus 15, 14, Mateus 23, 27, Mateus 11, 34. Esse 11, 34 está errado. Eu corrigi no outro, é Mateus 23, 33, tá? Nem existe 11, 34, só para corrigir o que está aqui. E aí, nesses textos, a gente vê algumas repreensões que foram feitas, onde a gente pode ter mais uma ideia ainda de como que os fariseus eram. Né? E eu vou só ler, tá? Pra gente, não vou ler os textos específicos, mas só um resumo que eu fiz aqui. Então, foram muitas vezes repreendidos por Jesus. Jesus os chamou de hipócrita e fez alerta para os seus discípulos se cautelarem do fermento dos fariseus. Está lá em Lucas capítulo 12, versículo 1. E ele fala que fermento era esse. Então, ele diz para os seus discípulos, olha, se acautelem do fermento dos fariseus. E ele diz qual era esse fermento, que era a hipocrisia. Então, ele narra para que eles se cuidassem, se acautelassem do fermento, e diz qual era esse fermento, que era a hipocrisia. Depois ele fala lá em Mateus capítulo 15, 14, os chama de guias cegos, guiando outros cegos. Então ele está dizendo, olha, vocês estão guiando pessoas cegas, e vocês são guias cegos guiando esses cegos. Depois, em Mateus capítulo 23, versículo 27, ele compara ele a sepulcros caiados. Como que eram sepulcros caiados? Até no texto fala, né? Formosos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Então, os sepulcros caiados, tão bonitinho por fora, bem branquinho, tão bonitinho, formoso por fora, mas dentro, ossos e podridão. Né? Então, ele compara isso. A aparência. Aqui é uma repreensão sobre a aparência. Por fora, vocês são lindos. Quem olha para vocês, olha que bonitinho o sepulcro caiado. Olha como ele está pintadinho. Mas por dentro, podridão. E aí depois, em Mateus capítulo 23, corrigindo o texto ali, tá? Mateus 23, 33, ele também usa a expressão raça de víboras. Que nós vamos ver que João Batista, ele utiliza nesse Mateus capítulo 3, nós vamos ver que João Batista chama eles de raça de víboras também. Então, Jesus, em Mateus 23, 33, ele utiliza a mesma expressão, raça de víboras, e nós vamos entender um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Né? Então, ele fala desse jeito para eles, que é a mesma que se utiliza aqui em João Batista. A respeito de curiosidade, gente, curiosidade, tá? A denominação fariseu vem do correspondente hebraico parushim, que parece vir do verbo hebraico parash, que significa separado ou estar limpo cerimonialmente. Então, o termo, né, ele vem do parushim, que parece vir do verbo hebraico parash. Por que parece? Novamente aqui é uma questão linguística, tá? Quando as pessoas defendem isso, eu acredito, né, nós acreditamos que venha do verbo parash. É somente a defesa em questões linguísticas, tá? E aí o parash significaria estar limpo ou estar separado, né? Ser limpo, ser separado. E aí o que tem a questão aqui? Que mesmo que venha, né, disso, que mesmo que seja a origem dessa palavra parash, que significa separado, que significa ser limpo, ele poderia ser utilizado das duas formas, tanto positivamente quanto negativamente. Então, poderia ser as pessoas, como uma questão sarcástica, né, falando assim, e lá vem os santos, lá vem os limpos, né? Ou poderia ser eles mesmos se autodenominando, nós somos os limpos, nós somos os santos, né? Porque a gente vê lá em Lucas, na parábola do publicano, que eles tinham essa visão deles, que eles eram separados, tanto que o publicano bate no peito dizendo, Senhor, me perdoa, né? Tipo, arrependido, mas eles não. Que bom que eu não sou como esse publicano. Estou me avisando do horário, irmãos. Olha aí, ó. Eu queria terminar pelo menos os fariseus. Mas assim, ó, a gente vê, por exemplo... Não vou falar, porque senão eu vou querer falar mais. Eu vou terminar, irmãos, vou terminar.
Tá, mas foi uma bênção ouvir vocês. Eu acredito que nós crescemos bastante nesse debate também. Foi muito saudável, né? E glória a Deus por isso.